Olá, seja bem-vindo a mais essa edição do Diálogos com o MPPE, o programa de entrevistas do Ministério Público de Pernambuco. Nesse programa, nós vamos aprender um pouco mais sobre a atuação ministerial aí durante esse processo de pandemia em curso no município de Lagoa de Itaenga. A promotora de justiça Andréa Couto aceitou o nosso convite para apresentar um pouco mais da atuação naquele município. Doutora Andréa, muito obrigado, em primeiro lugar, pela aceitação do convite em participar do programa. Eu já começo pedindo à senhora que faça uma pequena apresentação aí sobre o município, que porventura o pernambucano, a pernambucana que ainda não conheça Lagoa de Itaenga. Seja muito bem-vinda ao Diálogos. Sempre uma honra participar, apresentar um pouco mais do município, até porque, assim, por ser um município de interior, muita gente não conhece, é um município pequeno, então é sempre um prazer estar participando. Esse município ele foi criado em 1963, porque Lagoa de Itaenga pertencia a Paudalho, e através de uma lei estadual, Lagoa de Itaenga foi desmembrada de Paudalho nesta época, em 1963. O interessante da cidade é o nome, porque é um nome bem estranho. Todo mundo, quando eu falo, eu trabalho em Lagoa de Itaenga, as pessoas perguntam, Lagoa de quê? Itaenga é um nome bem diferente, porque na cidade tem uma lagoa bem grande, e nessa lagoa há uma pedra, e é uma pedra grande, e pedra na língua tupi-guarani é chamada de ita, e também nessa lagoa é uma vegetação brava, que na língua tupi-guarani também é chamada de enga. Então, acabou ficando o nome da cidade como Lagoa de Itaenga. Foi assim que foi criado, formado o nome da cidade. É uma cidade pequena, como eu disse aqui, de pessoas humildes. A renda da cidade, boa parte da renda da cidade vem da usina de Petribu, que tem a usina de Petribu, ela fica entre os municípios de Lagoa de Itaenga e Carpina, mas pertence à Lagoa de Itaenga. Então, é uma boa fonte de renda para a cidade, muitas pessoas da cidade trabalham nessa usina, não só para a cidade, como também para a região, já que várias pessoas da região trabalham lá. Então, é uma boa fonte de renda, e o que acaba gerando em torno disso, e os pequenos comerciantes também. Lá tem uma fonte de renda boa também da agricultura, dos pequenos comerciantes, mas a principal vem dessa usina Petribu. Doutora, a gente está com a pandemia em curso, infelizmente a gente não pode deixar de perguntar. Eu queria que a senhora trouxesse uma síntese, o reflexo aí da pandemia em Lagoa de Itaenga, número de óbitos, casos confirmados, número de vítimas recuperadas, faixa etária aí dessas vítimas, como é que está o cenário da pandemia em Lagoa de Itaenga? A pandemia começou no início do ano passado e foi decretado lockdown em março do ano passado. Logo no início, eram poucos os casos, assim, no Lagoa de Itaenga, como também no resto do país, foi aumentando aos poucos. De um ano de pandemia, pouco mais de um ano, foram registrados em Lagoa de Itaenga 491 casos e 16 óbitos. Segundo o portal da Transparência, há 328 pessoas recuperadas. E, considerando a quantidade da população, o número de óbitos, principalmente, é um número grande comparado ao tamanho da população da cidade, que é 21 mil habitantes. A grande questão em Lagoa de Itaenga é que é sabido que essas cidades pequenas não têm leitos de UTI. Lagoa de Itaenga é uma delas, não tem leito para Covid, não tem estrutura para isso. Lá tem somente 7 leitos de enfermaria, que essa questão dos leitos de enfermaria é proporcional à quantidade da população. Então, tem 7 leitos de enfermaria. E os pacientes, quando pegam Covid e precisam de um leito de UTI, eles são transferidos normalmente para Recife. E quem regula essa transferência, quem regula a fila para a internação é a Central de Regulação de Leitos. Então, o que acontece? O médico da cidade liga para a Central de Leitos, informando que tem um paciente, e a Central de Leitos é que diz para onde que
que o paciente vai ser transferido. Então, na cidade não tem leito de UTI. Como é que está desenvolvido aí o portal da transparência da prefeitura? Ela nitidamente tem uma aba destinada a esclarecer a consulta pública da população com relação a número de doses recebidas, número de vacinas já realizadas, a questão também da listagem, né, que foi pedida, inclusive em recomendação pelas promotorias de justiça, que as prefeituras colocassem no site a listagem, principalmente dos agentes públicos que foram vacinados, a questão onde eles trabalham, idade também, justamente para evitar aquilo que, infelizmente, aconteceu no princípio da vacinação, que foi a fura-fila. No site da Prefeitura de Lagoa de Itaenga tem sim uma aba destinada à Covid. Eu já entrei no portal várias vezes. Quanto aos gastos com a pandemia, está dentro do portal da Transparência Federal, consta lá no portal da Transparência. Está sendo atualizado praticamente diariamente o número de casos registrados, o número de óbitos recuperados, a quantidade de vacinas recebidas. A última informação que eu tive foi de que foram 2.348 vacinas recebidas até o presente momento. No portal da transparência também consta a quantidade de pessoas vacinadas, trabalhadores de saúde, idosos, grupo de risco, consta lá. O que não consta no portal da transparência é o nome das pessoas, mas o Ministério Público tem solicitado, a Prefeitura ainda não atualizou com o portal da transparência com o nome, mas o Ministério Público, assim que começou a vacinação, solicitou uma lista das pessoas que receberam com nome, local de trabalho, e a Prefeitura forneceu essa lista, não foi verificada nenhuma irregularidade até o momento, e também não houve nenhuma denúncia de fura-fila, não houve nenhuma denúncia de que pessoas tenham recebido doses fora do grupo de risco ou do grupo de trabalhadores da área de saúde. Até o presente momento não houve nada disso. Mas a Prefeitura tem atualizado o site e também tem uma página, a Prefeitura tem página no Instagram, no Facebook, e eles colocam o boletim diariamente da quantidade de casos registrados, recuperados, quantidade de óbitos, vacinas. Então, tem sido cumprido parcialmente, essa questão dos nomes não está no site, mas o Ministério Público, sempre que possível, pede para que a Prefeitura encaminhe, e até o presente momento nenhuma denúncia foi realizada na Promotoria de Justiça. Com relação à questão de higiene, né? A gente sabe muito, cobra-se, além do isolamento social, que as pessoas lavem as mãos, mantenham a higiene. Mas aí eu lhe pergunto, toda a população de Lagoa de Itaenga tem acesso ao básico, a água e sabão? Ou seja, há algum problema com relação a saneamento básico? A população, de fato, está bem situada nesse quesito? Sabido que Pernambuco, não só Lagoa de Itaenga, mas o estado inteiro, não são todas as pessoas que têm saneamento básico, que têm rede de esgoto, e infelizmente é um problema geral que afeta o estado inteiro, mas inclusive na Promotoria de Justiça tem um procedimento administrativo para acompanhar a qualidade da água que é oferecida pela empresa de águas do município. Há um procedimento administrativo acompanhando isso, essa questão da qualidade de água. Ano passado, o Estado, durante um tempo, não forneceu os insumos necessários para se verificar essa questão da qualidade, mas o Ministério Público já oficiou o Estado, a Prefeitura, para que seja feita a coleta para verificar a qualidade da água que chega na torneira, tanto da população quanto de escolas, hospitais. E a Prefeitura também, a fim de viabilizar melhor, como vamos dizer, essa questão tanto do saneamento básico quanto das pessoas terem esse costume de lavar a mão. Assim que começou a pandemia, a Prefeitura instalou caixas de água nas principais ruas da cidade, na avenida principal da cidade. A Prefeitura montou uma estrutura com pia e uma caixa de água que fornece água para a pia, porque às vezes a pessoa sai de casa, precisa sair, comprar as coisas e vai pegando muita coisa
tanto, tanto dentro do comércio quanto fora. Então, a fim de viabilizar isso, foi verificado que em Lagoa de Itaenga todos os estabelecimentos estão com álcool em gel e a prefeitura colocou essa pia coletiva nas principais ruas para poder a população lavar a mão quando estiver na rua. Mas essa questão de saneamento básico, infelizmente, como eu disse aqui, não é só em Lagoa de Itaenga, mas é bem precária no estado de Pernambuco inteiro. O Ministério Público tem feito várias ações, instaurado inquéritos civis, tanto aqui na capital, porque como é um problema generalizado, não é um problema só da cidade, o Ministério Público faz esse acompanhamento através do CAOP Consumidor, através do CAOP Saúde, e para ver se o Estado, como um todo, consegue viabilizar essa questão de saneamento público, saneamento básico para toda a população. Mudando um pouco de assunto dessa questão da pandemia, como é que está estruturado o Conselho Tutelar aí em Lagoa de Itaenga, principalmente agora, como é que está o serviço nesse período justamente de pandemia, e quais são as principais demandas trazidas pelo órgão para o Ministério Público dentro dessa seara da infância e juventude? O Conselho Tutelar de Lagoa de Itaenga, ele é bem estruturado, possui um imóvel, possui carros, são 5 conselheiros tutelares, e o Ministério Público, eu já fiz visita ao Conselho Tutelar, é muito bem estruturado, possui computadores, telefone, desse distanciamento social. O Conselho Tutelar continua em funcionamento, os plantões do Conselho Tutelar continuam funcionando normalmente, então não houve desestruturação por causa da pandemia. É sabido que o Conselho Tutelar é um dos principais órgãos do município no combate à violência, maus tratos contra criança e adolescente. Então, é um órgão de suma importância dentro do município. E o que aconteceu depois da pandemia em determinadas épocas, conforme melhora os casos de Covid ou conforme piora, há o decreto estadual decretando que se fecha ou se abre, o Conselho Tutelar está seguindo o decreto estadual e também o plano de contingência do município. Quanto à pandemia especificamente, não há novas demandas, não houve uma mudança de quadro. É sabido que a principal matéria trazida pelo Conselho Tutelar normalmente desídia dos pais com os filhos. São os pais que às vezes saem para festa, saem para beber, deixa a criança em casa. Então, de certa forma, até melhorou com a pandemia, com os bares, restaurantes fechados. Isso acabou diminuindo um pouco, mas a demanda continua a mesma, que é a desídia dos pais, é a situação de abandono, como eu disse aqui, os pais saem, deixam criança muito pequena em casa, sozinha, ou às vezes deixam com o irmão mais velho, que na verdade também é criança. Então, esses são os principais casos trazidos pelo Conselho Tutelar. Situação de maus tratos, ou de pais que não matriculam crianças em escola, inclusive na Promotoria de Justiça, quanto a isso, já tem até também um outro procedimento administrativo para acompanhar um procedimento administrativo, e tem um projeto Voltei, que é para acompanhar essas crianças na frequência escolar, mas que em virtude da pandemia acabou ficando prejudicado, que era um projeto que começou, na verdade, no início do ano passado, e com a pandemia não houveram mais aulas presenciais. Então, a principal demanda do Conselho Tutelar continua sendo a mesma, não houve mudança, já que os problemas sociais continuam os mesmos. São sempre pais que às vezes fazem uso de drogas, uso de álcool. O Conselho Tutelar, o Ministério Público, nós tentamos em conjunto fazer a inserção dessa criança, conversar com os pais. Foram feitas durante a pandemia reuniões sobre casos específicos. Sempre que tem algum caso específico que o Conselho não consegue resolver, leva ao Ministério Público. Normalmente eu faço reunião com o Conselho e com os pais da criança para tentar resolver. E somente quando não se resolve a situação é que ajuizamos procedimentos judiciais. Então, é isso, continua a mesma coisa, e o Conselho está funcionando normalmente, atendendo todos os casos que chegam para o Conselho. Doutora, o Ministério Público em Lagoa de Itaenga recomendou à presidência da Câmara Municipal que não autorizasse o pagamento de diárias irregulares a vereadores e servidores. Eu queria saber
qual eram essas irregularidades constatadas pelo MP e se a recomendação ela foi acatada, como é que o Ministério Público também tomou conhecimento, como eu adiantei aí, dessas irregularidades e quais eram essas irregularidades? O Ministério Público instaurou um inquérito civil para investigar essa questão das diárias. Durante isso foi no final de 2019. No decorrer de 2020 houve a investigação, principalmente no início do ano. Foi feita a audiência na Promotoria de Justiça, foram ouvidos todos os vereadores da cidade e todos os servidores que receberam diárias para participação em cursos. E o presidente da Câmara, à época, encaminhou para o Ministério Público certificados de participação dos servidores nesses cursos realizados. Entretanto, em que pese os servidores efetivamente terem ido até as cidades, que normalmente são estados vizinhos a Pernambuco, terem realizado o curso, foi constatado que o valor das diárias pagas os valores eram muito altos. Estava tendo um valor anual de alguns servidores, inclusive, recebendo mais do que o próprio salário em diárias para a realização de cursos. O Ministério Público fez uma recomendação para que o presidente da Câmara criasse um projeto de lei, porque as diárias eram pagas simplesmente pela participação nesses cursos. Bastava o servidor ou o vereador ir para o curso para que ele recebesse a diária. Então, o Ministério Público fez uma recomendação para que o presidente da Câmara criasse um projeto de lei específico sobre essas diárias e que as diárias passassem a ser pagas somente com a comprovação dos gastos, o que não era feito. Um exemplo, se a diária era R$500, o servidor recebia independentemente dele ter gastado R$100, R$200. Então, houve essa recomendação. O presidente da Câmara, à época, não foi reeleito para o cargo de vereador e este ano outra pessoa tomou posse como presidente da Câmara. Então, eu renovei a recomendação para esse novo presidente e ele já fez a minuta do projeto de lei. Não foi ainda apreciada pelo plenário da Câmara de Vereadores, mas foi feita a minuta do projeto de lei e eu estava de férias até essa data e antes de sair de férias eu expedi um novo ofício para ele, para que ele me informasse como que estava o andamento do projeto de lei e também questionando essa questão dos valores. Foi feito, já tem o projeto de lei, já tem a minuta do projeto de lei pronta para que seja modificada essa forma das diárias na cidade, só que, a meu ver, os valores que constam nesse projeto de lei, a meu ver, são valores muito altos, até em virtude dos salários que os servidores e vereadores recebem, as diárias estão em valores muito altos. Então, assim que eu saí de férias, eu fiz esse ofício, mandei para o presidente, mas ainda não obtive retorno. Mas já tem a minuta do projeto de lei, faltando apenas essa resposta quanto aos valores e que seja também apreciada pelo plenário da Câmara. Porque em uma situação que nós vivemos hoje, de pandemia, as cidades gastando todo o dinheiro, boa parte da renda da cidade está sendo voltada para combate à pandemia do coronavírus, não há como aceitar que sejam feitas, as diárias sejam pagas da forma que era paga em Lagoa de Itaenga. Então, desde que foi feita a recomendação, nenhum servidor participou de nenhum curso, porque a recomendação foi para que só fossem pagas diárias após a elaboração de um projeto de lei. Então, desde que foi expedida a recomendação, ano passado, não houve a participação do servidor em nenhum curso e não foi paga diária referente a isso, até que seja aprovado o projeto de lei. Agora é esperar a Câmara de Vereadores aprovar e espero que façam essa ressalva quanto aos valores da diária, conforme foi dito no despacho anterior, e no ofício encaminhado pelo Ministério Público ao presidente da Câmara. Agora eu queria saber, com relação à segurança pública aí em Lagoa de Itaenga, como é que ficou a segurança dentro desse cenário de pandemia? Contribuiu para aumentar o número de violência, ou reduziu, ou manteve estável? Como é que é o cenário da segurança atual? E também eu queria que a senhora fizesse um panorama aí da questão da violência doméstica e familiar.
contra a mulher e também casos de feminicídio, que a gente sabe que quanto mais distante da capital, normalmente a cultura de um machismo estruturante realmente contribui para o maior número de casos. Como é que vem trabalhando essa questão aí em Lagoa de Itaenga também? Quanto aos casos de feminicídio especificamente, desde o início da pandemia até a presente data, não houve nenhum caso de feminicídio, nenhuma mulher foi morta ou houve tentativa de homicídio em virtude de violência doméstica e familiar. Em Lagoa de Itaenga, apesar de haver muito registro de crimes relacionados à Maria da Penha, em casos de feminicídio é muito difícil ocorrer um homicídio relacionado à violência doméstica e familiar. Então, desde o início da pandemia não foi registrado nenhum feminicídio e houve crescimento, sim, quanto à agressão e ameaça contra a mulher. Infelizmente, é sabido que o fato das pessoas terem sido, de certa forma, obrigadas a ficar dentro de casa, sem sair, acaba gerando um maior conflito entre marido e mulher, e, infelizmente, é sabido que muitos desses homens veem a mulher como objeto, veem a mulher como propriedade deles, e se acham no direito de agredir, de ameaçar, de humilhar a mulher. Então, acabou ocorrendo aumento, sim, dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas de feminicídio especificamente não houve nenhum. O que eu percebi, nós não temos estatísticas sobre isso, mas quanto aos outros crimes no geral, eu percebi um aumento do crime de roubo. Não sei nem se tem relação também direta com a pandemia, mas eu percebi um aumento no caso de roubo. E tráfico de drogas. Tráfico de drogas já é um crime bem comum, infelizmente, é um crime bem comum em Lagoa de Itaenga, e o que eu percebi foi um aumento do tráfico de drogas e do roubo na cidade. Mas, como disse aqui, não tem estatística sobre isso, não temos nenhuma estatística, mas foi perceptível, sim, um aumento um pouco desse tipo de criminalidade. Nós vamos chegando ao finalzinho aqui do nosso programa, com a doutora Andréa Couto, lá, promotora de justiça de Lagoa de Itaenga. Mas antes, doutora, eu queria que a senhora trouxesse o serviço, né, do Ministério Público. Onde é que está localizada a promotoria, os principais contatos do Ministério Público em Lagoa de Itaenga? O Ministério Público funciona dentro do fórum da cidade, que fica localizado na rua Manuel José da Silva, sem número, dentro do fórum local. O telefone para contato do Ministério Público é o DDD 81 3653-2909, e em virtude da pandemia, este mês de abril está funcionando somente no teletrabalho. Então, também tem um e-mail da Promotoria de Justiça, que é o pjlagoadeitaenga@mppe.mp.br. Então, isso somente agora, neste mês de abril. Estamos funcionando mais, o contato maior está sendo pelo e-mail, e os servidores da promotoria, são 2 servidores, estão no teletrabalho, mas eles também estão sempre atentos às demandas. Tem um telefone particular, o telefone celular deles está fixado lá no fórum, e os vigilantes do fórum também, que ficam lá no fórum, possuem o telefone dos 2 servidores. Então, estamos funcionando mais no teletrabalho, mas nenhuma demanda está deixando de ser atendida, nenhuma demanda está deixando de ser registrada em virtude da pandemia. Então, qualquer pessoa que quiser ter acesso, que quiser ir na Promotoria de Justiça, basta entrar em contato através desses meios, que estaremos lá dispostos a atender a população. Doutora Andréa Couto, promotora de justiça lá de Lagoa de Itaenga, mais uma vez, obrigado por ter aceitado aí conversar conosco um pouco mais dessa situação do trabalho, da atuação ministerial em Lagoa de Itaenga durante esse processo em curso aí da pandemia. Obrigado também a você que nos acompanhou até agora, seja pela programação Justiça e Cidadania da TV Universitária no canal 11.1 para todo o Pernambuco, ou através das nossas redes sociais, especialmente no nosso canal no youtube.com/tvmppe, youtube.com/tvmppe. Lá você pode ter acesso, vai ter acesso a essa entrevista para assistir e rever quantas vezes quiser, e também as entrevistas anteriores a esta. Mais uma vez, obrigado, doutora Andréa Couto, e obrigado mais uma vez a todos. A todos vocês, vocês já sabem que o que é de interesse público
é notícia no MPPE. Ministério Público de Pernambuco, conectado com a inclusão.